Oi amigas, hoje eu vim montar looks com vocês usando esse vestido preto. Eu comprei ele na Renner e tava na promoção, eu paguei R$ 80 nele. Ele modela bem o corpo, mas ele é um pouquinho transparente, então eu tava usando um sutiã. E aí eu também tava com uma bermuda. Enfim, o primeiro look é o vestido, né? E o segundo é usar ele com uma saia, gente. E fica como se fosse uma regata, né, gente? Aí depois eu mostrei pra vocês que dá pra dar uma puxada pra ficar mais soltinho e tudo mais. Mas como é um vestido colado, dá pra puxar ele e não vai mostrar que tá usando um vestido. O próximo foi usar com shorts, mas ele é muito colado, então ele acabou marcando o vestido. Mas acredito que com shorts largo vai ficar bom. Aí eu coloquei como regata assim, mas eu não gostei, não curti o jeito que ficou. E por último, com uma calça, eu coloquei essa calça larga e não ficou embolado o vestido. E colocando acessórios fica bem mais bonito, né, gente? Mas enfim, essas foram as inspirações de looks. Beijos!